Hello, students! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Moraes, ao meu lado está o intérprete Vinícius e juntos ministraremos mais uma aula de língua inglesa para vocês, alunos do 9º ano, certo? Qual será o tema da nossa aula de hoje? Bom, eu separei um tema bastante interessante, que são as orações condicionais, que em inglês nós chamamos de conditional sentences, certo? Alguns exemplos e alguns exercícios, claro, para não faltar exercícios para vocês praticarem, ok? Bom, pessoal, orações condicionais ou as conditional sentences, o que vem a ser? As orações condicionais dizem respeito à ideia de que algo acontece, aconteceu ou irá acontecer sobre uma determinada condição. E ela também pode expressar algo que pode não acontecer, mas tudo depende de uma condição. Então, em linhas gerais, é algo que pode acontecer ou não acontecer, ok? Na língua inglesa, a maioria das frases com verbos condicionais são construídos com o uso de if, que traduzido é o se, ok? Existem 5 tipos de condições, mas hoje nós daremos mais ênfase apenas aos tipos 1 e 2. Vamos lá? No tipo 1, aqui em inglês está escrito, né, o conceito do tipo 1, a estrutura do tipo 1. First conditional, tá? If, simple present e o simple future, que traduzido é o se com o presente simples e o futuro simples, ok? Então, a estrutura da first conditional, a estrutura do tipo 1, da primeira condicional, é essa, é o se com o verbo que está ali no presente simples e um verbo, o resto da frase, né, o complemento da frase no futuro simples. Então, eu até deixei aí esse conceito, vamos ler? As frases condicionais de tipo 1 são utilizadas para indicar uma condição que pode acontecer e um resultado provável. Enquanto o verbo permanece no presente, a frase principal é elaborada no futuro. Vamos ver alguns exemplos. Veja bem. If I have the money, I will travel to Europe. Se eu tiver dinheiro, viajarei para a Europa. Então, a ideia de que se você tiver algo, né, algo no presente, se você tiver o dinheiro, algo no futuro pode acontecer. Então, essa condição de algo acontecer no futuro, se você tiver algo no presente. Esse é o tipo 1. Vamos para um outro exemplo também do tipo 1. Olha só. If I see Paul, I am going to invite him for the show. Se eu ver o Paulo, eu vou chamá-lo para o show. Outra situação, que se você possuir, se você tiver algo no presente, algo no futuro pode vir a acontecer. E nós temos aqui também, if you stud, I will give you a present. Se você estudar, eu darei a você um presente. Novamente, essa ideia de que se você possuir algo agora no presente, algo no futuro poderá acontecer. Perceba bem que nesse exemplo eu usei o will, ok? No exemplo anterior, eu utilizei o going to. Eu não sei se vocês se lembram, mas will e going to, eu não vou traduzi-los agora, eles se referem a coisas do futuro, são auxiliares de futuro. E nessa primeira condicional, a gente precisa elaborar a frase no futuro para dar essa ideia, né? Como eu disse, se você tem algo aqui no presente, algo no futuro pode acontecer, né? Então, seguindo aqui os exemplos, nós temos aqui essa ideia do futuro, seja com o will aqui ou o going to. Para nós elaborarmos essa condicional de algo que pode acontecer no futuro, nós temos como opção o will, ok? O will ou o going to. O will é um futuro incerto que pode ou não acontecer. Vocês se lembram desse quadrinho da tabela? Nós temos aqui os pronomes pessoais, nós temos também aqui o will, que é usado para cada um desses pronomes, certo?
E nós temos também o going to, que a ideia é um pouco diferente, porque nós precisamos usar o verbo to be, que é o am, o is e o are. Lembrando que nós temos os sujeitos, os pronomes. Para cada pronome nós temos um verbo to be específico, né? Seja o am, ou is, ou are. E nós usamos também o going to, né? Já o going to é um futuro certeiro, né? São situações futuras que podem vir a acontecer e é algo planejado, é algo que de fato vai acontecer, ok? Daí a gente pode partir para a ideia da segunda condicional, que é a tipo 2, que a sua estrutura é, aqui em inglês, if, simple past, present continuous ou present conditional ou present continuous conditional, que traduzido é o se mais o passado simples, o presente ou o presente contínuo. As orações condicionais do tipo 2 indicam uma hipótese e um provável resultado. Vamos a alguns exemplos. If I had the money, I would buy a new car. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro novo. Então, essa é a ideia, né? Se você tivesse, né, algo que remete a uma ideia do passado, né? Se você tivesse, se algo tivesse acontecido, ou se você tivesse algo, alguma coisa poderia ter acontecido ou poderia vir a acontecer, ok? Seja aqui no presente ou até mesmo no futuro. Essa é a segunda condição, quando você remete a algo que você teve, se você tivesse, se algo que poderia ter acontecido com você para mudar alguma situação no futuro, certo? Nós temos também outro exemplo. If Sarah had time, she would help you. Se Sarah tivesse tempo, ela ajudaria você. Outro exemplo, nós temos aqui. If I had the money, I would travel around the world. Se eu tivesse dinheiro, viajaria ao redor do mundo. Então, sempre essa ideia de algo que você teria ou que você tivesse para algo no futuro ou nesse presente momento mudar, né? É aquela famosa situação, aquele famoso contexto. Se algo tivesse acontecido no passado diferente, como aconteceu, algo nesse presente, nesse momento, poderia ter sido diferente. Yes? Como esse exemplo. If I had the money, I would travel around the world. Se eu tivesse dinheiro, viajaria ao redor do mundo. Como eu não tenho dinheiro, eu não posso viajar ao redor do mundo. Então, é algo diferente, né? Bom, então, geralmente essa condição descreve situações que não são possíveis de se concretizar naquele momento. No início da frase, temos o verbo no passado e o complemento da frase contém algum verbo modal. Vejamos no quadro a seguir o verbo no passado, que é esse que a gente utilizou nesses exemplos, o verbo had, que em português dá essa ideia de tivesse, né? Se eu tivesse. Nós temos a ideia do verbo também, que o verbo had, que está aqui no passado, é o ter ou o tenho, que é no presente, né? E ele muda a estrutura para o verbo modal, que é would buy, compraria, ou would travel, que é viajaria, né? É aquilo que eu falei. Se algo tivesse acontecido diferente no passado, algo nesse momento teria sido totalmente diferente. Yes? Essa é a segunda conditional, ou o tipo 2, a segunda condicional. Ok? Então agora nós podemos partir para a atividade, certo? Nesse exercício 1, eu tenho aí, complete os espaços com as opções corretas. Perceba que cada frase, aí nós temos um espacinho, você vai preencher seja com had ou have, né? E aí eu coloquei a tradução também para te ajudar a pensar se é se é um tipo 1, um tipo 2, é algo que acontece agora para mudar o futuro, ou é algo que, se tivesse acontecido diferente no passado, mudaria o meu presente, entende? Então, eu coloquei a tradução para te auxiliar nesse ponto. Então, o primeiro exemplo, que é a letra A, nós temos aí. If I, espaço, time, I would visit you.
Nós temos aí, se eu tivesse tempo, eu visitaria você. Qual dessas opções você deve marcar? Ok? Letra B. If I, espaço, a friend, I will travel to US. Se eu tivesse um amigo, eu viajaria para os Estados Unidos. A letra C. If I had money, I, espaço, a new apartment. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um novo apartamento. E por aí vai. Pense em cada uma dessas condicionais, em que contexto a frase aí se refere a um passado que mudaria o meu presente, ou então algo no meu presente que poderia mudar o futuro. Tente pensar e se lembrar desses conceitos, ok? Na 2, reescreva as frases a seguir seguindo a ordem das sentenças condicionais, seguindo a indicação do tipo 1 ou do tipo 2. Então, na letra A, no finalzinho, perceba que eu coloquei tipo 1. Então, eu quero que você reescreva essa frase aqui em inglês, só que levando em consideração a estrutura do tipo 1. Lembre-se de colocar o if, que é o se, né, traduzido para o português se, tá bom? Porque é uma partícula em comum em todos nos tipos que nós estamos estudando, certo? Na letra B, seguindo também a mesma ordem, reescreva essa frase aí, levando em consideração o tipo 1, a letra C também o tipo 1, a letra D o tipo 2 e a E também tipo 2, ok? Então, nessa aula nós trabalhamos um pouquinho sobre o tipo 1, que é a primeira condicional, e o tipo 2, que é a segunda condicional. E deixei alguns exemplos e os exercícios para vocês praticarem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acessar o portal, porque nós temos esse conteúdo lá na íntegra. Qualquer dúvida, olha, leia novamente, pratica, tente entender os exemplos, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver os exercícios e ampliar ainda mais o seu vocabulário. Bom, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem. Bye, bye. Vejo vocês em um próximo momento.